Bom, no episódio anterior, o Léo tinha falado que o próximo episódio seria sobre por que o capitalismo não deu certo. Mas não vai ser esse o tema, porque não vai. Hoje a gente vai falar sobre debates políticos como estratégia política, estratégia de agitação e propaganda, estratégia para ganhar mais gente para o seu lado político, seja de direita ou de esquerda. A esquerda está empolvorosa, brigando, discutindo, e eu tenho lado e vou falar sobre isso no episódio de hoje. Quem tá certo, quem tá errado. Diz aí, amor. Oi, eu sou o Léo. E eu sou a Luma. E somos o... Diz aí, amor. Diz aí, amor. No episódio anterior, a gente comentou uma fala do governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, que agora se lançou como candidato, né, possível candidato à presidência para as eleições de 2026. E ele teve uma fala bastante infeliz e eugenista sobre pessoas em situação de rua, desumanizando essas pessoas e enfim, expondo ali a sua falta de preocupação com direitos sociais, com questões humanitárias, enfim, e deixando bem claro que para ele só o contribuinte, quem paga imposto, quem está empregado, é que é visto como um cidadão digno na opinião dele. Então a gente recebeu alguns comentários que o Léo vai ler aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre o que vocês disseram do nosso último episódio. Mas a gente recebeu alguns comentários e a gente já agradece de antemão. Um deles aqui é o do Roberto Souza e ele falou: impressiona com uma falta de empatia em relação àqueles que passam por momentos limite de existência? Sim. Eu acho que essa falta de empatia, ela tem muito a ver com o momento que a gente vive, né, de capitalismo tardio, de neoliberalismo, todo mundo com muitas questões individuais e todas as soluções são individuais e a gente acaba não só invisibilizando essas pessoas, se torna ali natural, né, pra gente, mas também se torna um grande inconveniente, né? A gente precisa fazer um exercício consciente de passar a questionar, não aquele inconveniente de, nossa, que saco, essa pessoa tá aqui me pedindo dinheiro, me pedindo comida, mas do porquê que isso existe, né? Por que é permitido que isso exista, já que em alguns países isso não existe. Então a gente tem que lutar para que no nosso país isso também não exista mais, não porque essas pessoas foram removidas à força, mas porque todo mundo tem condições de viver de uma maneira digna, né? Eu acho que se ataca, né? Quando você bota assim, nós temos que prezar pelo contribuinte. Não, tudo bem, isso todo mundo concorda. É tipo uma pessoa que é contra o câncer. Todo mundo é contra o câncer, pô. É claro que a gente se preocupa com o contribuinte. A gente quer saber por que essa pessoa foi parar na rua. Isso é uma pista de um sistema que não está dando certo, como dizem que está dando. Mas eu poderia problematizar um pouco essa questão de o contribuinte, né? Porque aí sim você é visto como uma pessoa, é só baseado no que você está produzindo, porque às vezes você é impedido de produzir, né? Claro. Porque no capitalismo a gente não escolhe se você está empregado ou não está empregado. Exato. E às vezes mesmo quando você quer produzir alguma coisa, até para isso você precisa ter alguma renda, para você ter os meios para que você consiga produzir alguma coisa, mas vou deixar isso diz outra coisa, né? Tipo, de que você só tem valor se você estiver inserido na sociedade através do trabalho. Né? O que muitas vezes não é uma escolha sua. Não é uma escolha sua. Quem te emprega, você não escolhe ser empregado. Né? Então, você está inserido dentro do mercado de trabalho, definitivamente não é uma escolha sua. Comentário aqui do Diego Barreto. Ele falou: maravilhoso ouvir vocês, obrigado, mas a participação da Maia foi a melhor parte. A Maia é nossa filha e eu confesso que eu estou viciada em ficar imitando ela falando diz aí, amor. Eu já pedi pra ela falar umas 50 vezes, é a coisa mais fofa. O nosso amigo maravilhoso Juliano, ele comentou aqui: também escutei essa ideia absurda da bomba. E também foi dentro de uma sala de aula no ensino médio. Você pode contextualizar pra gente? Então, que no episódio anterior eu comentei, né, que quando eu tava no ensino médio, a nossa professora de redação, o Juliano não estudou comigo, mas os adolescentes têm ideias muito loucas, que alguém tinha escrito numa redação que a solução para as favelas era jogar uma bomba em cada favela, e aí você acaba com um problema. E aí ela tava explicando, né, que a gente não poderia sugerir nada contra os direitos humanos. Eu fiquei meio perplexa de alguém ter coragem de escrever isso numa redação. Mas o fato do adolescente ser um cidadão em formação,
né? Ele não tá ali com o seu córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que é a que faz todas as nossas funções executivas, raciocínio lógico, ponderações, controle dos nossos impulsos, né? O fato desse julgamento ter partido de um adolescente, eu acho que não quer dizer sobre necessariamente o caráter dessa pessoa, mas sim o reflexo dos valores que ele está absorvendo da sociedade, né? Assim como várias pessoas concordaram com a fala do Zema, eu acho que, assim, o que a gente não pode, como eu falei no episódio anterior, é ter um governante falando uma merda dessa, desumanizando pessoas. Mas, isso partir da população geral, da alienação e tal, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho constante de formiguinha mesmo, de ir lá falando, pô, cara, não é por aí. Isso que você falou tá muito errado. E abrir esse diálogo para que a pessoa enxergue que ela não tá acima, que ela não é tão diferente das pessoas em situação de rua, das pessoas em vulnerabilidade social, socioeconômica, enfim. Mas que é chocante, é chocante. E acho que é importante a gente ter essa conversa com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, para que eles saibam dentro do ambiente escolar como rebater esse tipo de coisa. Isso não fique 100% dependente também só dos professores, né? Esse argumento da bomba na favela eu já ouvi, e eu lembro quando eu tinha por volta de 12 anos eu reproduzi isso, sendo que eu era um favelado, e é inacreditável como a ideologia dominante ela vai penetrando em todos os lugares, né? Então eu acredito que isso é uma coisa que é disseminada para fazer a gente acreditar que nós somos o problema, de moralizar as pessoas que empobrecem, as pessoas que são pobres, as pessoas que não conseguem ascender socialmente, com uma culpa individual de cada pessoa e não algo sistêmico, né? Não, eu acho também, para além disso, quando a gente pensa nas pessoas que estão num contexto ali da favela, de comunidades carentes em vulnerabilidade socioeconômica, essa pessoa vê muita violência e é natural que ela queira, tem que acabar com essa porra mesmo, porque isso aqui é um absurdo, que eu passo todo dia é um absurdo. Enquanto essa pessoa não necessariamente tem acesso a discussões que muitas vezes ficam só no campo teórico do que pode ser feito para consertar. Então é muito visto como um lugar sem esperança, né? Tanto que você vê pessoas totalmente a favor da guerra às drogas, mesmo que isso implique em tiroteios que vão matar vários inocentes. Que moram ali, mas a galera que não aguenta mais ser refém da bandidagem, da milícia. E muitas vezes enxerga a violência policial como uma tentativa de solucionar o problema, o que a gente sabe que não é, mas não é um pensamento intuitivo, pelo contrário, totalmente contra-intuitivo a gente entender que a violência policial é uma arma sistêmica da burguesia contra a camada mais pobre da população, contra os negros, enfim, e é isso que você falou, é a demonização dessa parcela da população. É algo que, pra quem tá lá dentro, por incrível que pareça, é muito fácil de comprar, porque a pessoa tá vendo ali as consequências do abandono total, né, do poder público. É tipo assim, vocês que se fodam aí, quero Exatamente, e quando você vê, por exemplo, a morte de crianças dentro das favelas devido a essas operações policiais, as pessoas encaram isso como uma grande fatalidade. Tipo, fazer o quê, né? Tá lá dentro da favela, isso realmente às vezes acontece, infelizmente. Não, gente, não é uma fatalidade. Da mesma maneira que crianças morrendo na Palestina encaram como fatalidade. Estão numa zona de guerra, né? Fazer o quê? Não, gente, não é fazer o quê? É totalmente deliberado. É planejado. É intencional. Vamos ler aqui o comentário da Nádia. Nádia, nossa querida Nádia. Você pode explicar quem é ela pra gente? A Nádia, que foi minha doula, que ajudou a gente durante minha gravidez, no processo de parto. Algum dia a gente pode falar sobre como que a medicina foi vendida ali, né, no capitalismo, perdeu total sua humanidade, mas agradeço muito pela Nádia, porque se não fosse ela, o parto da minha filha teria sido muito mais traumático. E ela, nossa, o suporte que ela deu pra gente, né, foi incrível. E a minha filha já tá com 8 anos, mas a Nádia segue acompanhando a gente. Então, obrigada, Nádia, pelo seu comentário. A Nádia diz: sempre escuto esse argumento de que as pessoas fragilizadas socialmente estão na rua porque querem. Gente, é de uma falta de compreensão da real situação, falta de humanidade e absoluta alienação social. No capitalismo, se não tem dinheiro, não tem escolha. É isso. Ótima iniciativa, fluiu muito bem, continuem. Eu acho que
essa alienação, essa falta de empatia também, para além dessa moralização, eu acho que muito que você falou, amor, do discurso de culpar a pessoa pela própria condição, né? Então, se é um fudido, se é um mendigo, a culpa é dele, alguma merda fez, é um drogado, é um rebelde sem causa, alguém que abandonou a família, sem ao menos você ter tido a oportunidade de conversar com essa pessoa. E é sempre um grupo heterogêneo, né? Porque a gente tende a pensar nas pessoas em grupos e colocá-las em caixas, mas assim, quando a gente pensa em pessoas em situação de vulnerabilidade, cada uma tem a sua história, cada um tem o seu motivo, eles têm pontos em comum, mas também tem muitas divergências. O único ponto em comum é dormir na rua. Esse é o único. Você pega a história individual de cada um, é totalmente diferente. Cada um passou por uma coisa. Um foi abusado, o outro foi expulso de casa, o outro, os pais morreram, não tinham de morar. Eu acho que isso reforça a importância de um governante não poder ter esse tipo de fala desumanizante, porque essas pessoas que formulam políticas públicas são quem deveria fazer um trabalho de conscientização para que todos nós fôssemos absolutamente revoltados e quiséssemos não só ações de caridade partindo de igreja, como fazer sopa e dar pra essa galera, mas assim, realmente cobrar uma iniciativa de beleza, mas quem que vai dar dignidade pra essa galera? Porque assim, não é possível que elas estão preferindo ficar na rua, não é possível que você formulou uma boa política e essa pessoa tá se recusando porque sim, que basicamente foi o discurso do Zé, até albergue eles não querem ir. Não é bem assim, né? Foi o que a gente discutiu no episódio anterior. Enfim. Não, outra coisa que eu não mencionei, existem pessoas que elas dormem nas ruas porque elas moram muito longe do trabalho, tipo assim, no interior do Rio de Janeiro, e elas precisam trabalhar no Rio de Janeiro e a passagem é muito cara para voltar para casa, e elas preferem dormir nas ruas, nas rodoviárias, do que voltar para a própria casa. Então, também tem essa modalidade de pessoa que vive dessa maneira, sabe? Então, é uma outra crítica à descentralização dos polos de trabalho. Para a pessoa ter um trabalho que ganhe um salário melhor, ela precisa se deslocar do seu lar, tipo, 40 quilômetros, 60 quilômetros para poder levar um sustento para a família dele, entende? Vamos ler o comentário da Samantha Lima, nossa amiga. Gente, eu tenho uma amiga famosa, tá? Samantha, essa mesma, da Play 9. Um beijo, Samantha. Muito obrigada, amiga. Ela sempre apoia. Ela tem uma tatuagem minha, né? É mesmo. A Samantha, ela apoia sempre a WeCreate, né, que é o meu curso de idiomas, e também sempre vê meus vídeos e troca uma ideia. Fiquei muito feliz que ela gostou do episódio, enfim, me deixou o comentário dela. A Samantha diz: pessoas em situação de rua são um problema que muita gente prefere esquecer. É incômodo para além dos recursos. Eles estão desumanizados. Ótimo tema para o primeiro papo. É isso, eles estão desumanizados. Eu acho que é isso, esse papo é uma tentativa, porque esse é um dos problemas, assim, do capitalismo que a gente vai apontar ao longo dessa temporada, mas eu acho que é muito necessária essa iniciativa, esses diálogos para humanizar essas pessoas, para que a gente se revolte, enfim. Se você parar para pensar, isso você sabe, claro, a gente já conversou sobre isso, mas no capitalismo as pessoas só têm valor se elas têm um trabalho. Se elas têm uma profissão. Se elas não têm uma profissão, elas não têm valor. Você pergunta para uma pessoa... Quem é você? Quem é você? Ela vai dizer automaticamente a profissão. Inclusive, na minha introdução do episódio passado, foi a primeira coisa que eu falei. Exatamente, é natural. A gente não consegue controlar isso. Mas, na verdade, tem outro ponto. A gente passa tantas horas no trabalho, que a gente passa mais horas no trabalho que com a nossa família. Então, você constrói uma personalidade baseado naquilo que você estudou, naquilo que você faz, e é como você se sente útil. E eu acho que é muito difícil você não só se definir sem falar do seu trabalho, como você descobrir quem você é fora do trabalho, fora do que você produz. Mas quem é você? Inclusive, assisti um episódio ótimo, na verdade não é um episódio, é um vídeo, que eu não me lembro qual é o canal, depois eu posso ver, mas enfim, falando que o eu não existe. O filósofo fala que o eu não existe, porque se você tentar falar de você sempre dá pra fazer uma pergunta rebatendo, assim. Mas esse é um papo mais psicodélico, a gente pode fazer um episódio bônus pra falar loucuras, que a gente fala de vez em quando, filosofia. Mais algum comentário? Não? Não, nenhum comentário. Terminamos a sessão de comentários. A gente teve mais alguns comentários só dizendo que gostaram do episódio. Muito obrigada. Se você gostar desse também, deixa seu comentário que a gente vai ler. Não todos, mas assim, vamos ler alguns no próximo episódio. E
que falaremos hoje? Semanas atrás houve um grande debate político que furou a bolha, que foi o debate do Jones Manoel contra 20 conservadores. Se você quiser me acompanhar e assistir vídeos sobre política, educação e questões sociais, me siga também no TikTok e no Instagram, @LumaPlease. É Luma, L-U-M-A, Please é P-L-E-A-S-E. Te vejo lá. Isso furou tanto a bolha, de uma certa maneira, que também causou atritos dentro da própria esquerda revolucionária. Inclusive, o influenciador Ian Neves ficou altamente afetado, e eu digo afetado porque, assim, essa é a minha percepção. Ele ficou afetado com o crescimento que o Jones teve nas redes sociais e como o nome dele foi falado, de certa maneira. Ele não falou exatamente com essas palavras, mas ele ficou... Você vê quando a pessoa fica afetada. Ele falou que não queria crescer a qualquer custo, que debate é rinha, não é sobre... É entretenimento. É sobre retórica, né? Foi isso que ele falou, é sobre narrativa, não é sobre quem tá certo, quem tá errado, é sobre quem fala mais alto, basicamente isso que ele falou. E isso eu discordo em tantos níveis que eu não sei nem por onde começar. Eu queria começar combatendo essa fala de que debate é só pra entretenimento, ninguém passa a acompanhar o seu trabalho por causa disso, as pessoas só querem ver mais debate. O Jones, depois desse debate, ele já tinha tido um debate com o Wilker. É Wilker ou Wilker que fala? Wilker ex-Leão. Wilker ex-Leão, desculpa, não sei nem como pronuncia. Que esse tipo de gente eu não acompanho, desculpa. E ele já tinha ganhado bastante projeção, bastante seguidor depois desse debate. Eu não sou uma fã de assistir debate porque me irrita, viu, gente? Então, esse negócio de, Luma vai pro debate, não vou debater com ninguém. Não vou debater, não. É mais fácil me chamar pra 5 minutinhos de porrada do que me chamar pra debater com alguém. Não vou ficar batendo boca. Me irrita. Mas, você, Mozi, que adora... Aí você fala por que você gosta, eu não gosto. Porque eu também já sou muito convicta do meu lado, né? Só que eu não posso negar que, cara, depois disso, não só o canal do Jones no YouTube, que é o Farol Brasil, cresceu em número de visualizações, assim. Ele também teve um debate com Kim Kataguiri no Inteligência Limitada. E depois disso ele teve, bastante tempo depois, bastante debate depois, teve esse debate que furou a bolha de tal maneira que, assim, ele bateu 1 milhão de seguidores no Instagram. E logo depois a Meta... sem mais nem menos, excluiu a conta dele. Tipo, você tá excluído porque sim, e a gente não vai te dar explicação e não tem recurso. Obviamente, ele com a equipe jurídica, e a galera fez um barulho na internet. Eu fiz vídeo, várias pessoas fizeram vídeo, porque também, gente, eu sou minúscula, tá? Eu tenho noção, né? Eu tenho senso. Mas, assim, tem alguns políticos que me seguem e tudo mais, e aí vários políticos falaram sobre isso, curtiram, compartilharam, agora tem a função de repostar, né? No Instagram também. Fizeram muito barulho e a Meta devolveu as redes do Jones. Então, assim, foi claramente um incômodo com a projeção que o Jones, que é abertamente comunista revolucionário, está tendo. Então, eu acho que não dá pra negar que, olha, me parece que não é só entretenimento, não. As evidências mostram o contrário. Não, e outro, você lutar contra as evidências, que hoje é a dinâmica das redes sociais, me parece um negacionismo do século XXI, porra. Porque, olha só, você está na rede social falando que a rede social não funciona, sabe? Você não funciona em termos de divulgação de ideologia, de propagação da mensagem, sabe? Isso pra mim é totalmente... é um contrassenso, sabe? E você tem que ocupar todos os debates, todos os espaços onde está sendo propagada a ideologia de qualquer que seja o lado político. Você quer fazer e disputar esses espaços, você tem que estar lá. E o Jones ir nesse debate mostra muito pra mim, assim... Gente, desculpa a palavra, mas as pessoas são burras. Ele mostra as pessoas defendendo certas pautas que elas nem sabem o que significam. Quando ele perguntou pro cara o que é ideologia de gênero, o cara simplesmente não sabia o que dizer. Você pergunta pro cara um negócio que ele acredita, ele não sabe o que significa. Isso é muito importante, gente, pra gente entender que as pessoas estão defendendo
pautas que foram postas na cabeça delas. Elas não sabem o que estão defendendo. Elas estão defendendo uma moralidade, elas estão defendendo uma figura, elas não estão defendendo a realidade do Brasil. Eu acho que, para além de ter que ocupar todos os espaços, eu acho que é importante uma multiplicidade, eu não sei se essa palavra existe, de estratégias. Tem que atirar para todos os lados, tem que ter tudo, tem que ter todo tipo de comunista revolucionário, de marxista-leninista, falando em vários formatos. Então tem que fazer TikTok, tem que entregar panfletos, tem que fazer vídeo no YouTube, tem que pregar para convertido também, tem que falar mais sobre teoria também, mas também tem que falar com quem não tem noção nenhuma. Se for ter programa da Ana Maria Braga de esquerda, que façamos receitas de esquerda, porra. Vamos fazer tudo, vamos ocupar todos os espaços, entendeu? Vamos estar em todos os lugares. Jornal Nacional de Esquerda, Comunista Revolucionária. Vamos fazer tudo, exatamente eu acho tudo. Isso, tem que ter na política institucional, tem que ter marxista-leninista, tem que ter na televisão, tem que ter horário nobre, tem que ter tudo, porra, tem que ter tudo, porque assim, essa galera de direita, que agora só tem extrema direita, né? Não tem mais uma direita moderada, é extrema direita ou é esquerda, eles têm dinheiro, porra, pra estar em todos os lugares, eles têm, porra, think tanks, eles têm podcast, eles têm canal de televisão, os caras, porra, fazem filme, documentário, caralho a quatro, os caras têm igreja pra propagar neoliberalismo. Os caras têm fucking religiões eles são propagando a ideologia deles, os caras são o sistema. Qualquer coisa que a gente puder fazer pra se infiltrar nos meios em que eles já dominam é válido, porra. Porque as pessoas precisam, pra concordar com a gente, ouvir a gente, porra, saber do que a gente tá falando. Saber que merda é essa que a gente tá defendendo, que eles são contra sem saber o que é. E é exatamente por isso que não dá certo a estratégia hoje da esquerda atual, porque existe um encastelamento, existe uma moralização, que eles falam que nós somos antimoralistas, mas são totalmente moralistas. Existe um altar da sabedoria acadêmica. Como o próprio Ian falou, ele falou no debate do Jones, se tinham dois ali que pensavam, era muito. Eu não debato, eu não gosto de debate. Então, assim, nas entrelinhas ele está dizendo, basicamente, que ele não vai debater com quem não pensa, com quem é inferior intelectualmente a ele, né? Então, assim, existe uma encastelação dessa galera de esquerda acadêmica que estuda, de que não vale a pena debater com o grande povão que está reproduzindo ideologia neoliberal. Isso é tão problemático que, assim, eles só estão deixando claro pra gente o que a gente está vendo aí há muito tempo. Esse encastelamento da ideologia de esquerda, não há difusão. E quando alguém preto, pobre, favelado, que veio da favela da Borborema, nordestino, vai lá e ganha uma projeção nacional, incomoda, gente. Isso incomoda pra caralho. Eu, como nordestino, eu consigo dizer pra você que se incomoda, né? Viver no Sudeste e ter que viver como nordestino no Sudeste, você passa por muitas poucas e boas. Imagina você se declarando comunista. Eu li um texto que eu quero trazer aqui alguns argumentos que eu sou bem contrária, porque eu quero contrapor esses argumentos, que são argumentos na linha Ian Neves de argumentação contra esse tipo de estratégia. Então eu quero comentar algumas coisas e quero ouvir a sua opinião também. Então a primeira coisa que ela diz, né, contra esse tipo de estratégia é o seguinte: as plataformas não são neutras nem transparentes e o problema não é apenas de moderação deficiente. Aí ela vai falar em um certo momento o seguinte: pesquisadores mostram que as redes sociais não promovem o melhor argumento, mas o vídeo mais inflamado, criando bolhas de filtro em que o conteúdo mais divisivo alcança maior visibilidade. Isso é verdade, tá? Primeiro, não se questiona isso. As pessoas querem ver treta. E o ódio gera tempo na rede social. Ele gera retenção. Uhum. Então, na verdade, você pode não engajar com conteúdo que você odeia, mas se você assistiu até o final, o objetivo daquela empresa, ele foi concluído. Porque ele quer que você passe o maior tempo possível rolando a tela infinitamente, eternamente.
E aí, o que eu penso é, ok, e daí? E daí? Porque esses caras, você acha que a direita vai parar de fazer, o Nicolas Ferreira vai parar de fazer vídeo de fundo preto? Você acha que o Mamãe Falei vai parar de fazer react? Claro que não, porra, porque esses vídeos inflamados, esses vídeos é o que traz essa galera pra eles. Então, esse moralismo de não, a gente não pode se rebaixar, a gente não pode fazer igual, é por isso que a gente tá perdendo, porra. É por isso que a gente perde. A gente tem que fazer sim. Porque o ódio da classe trabalhadora, as pessoas estão putas. Elas estão putas e elas não sabem que estão putas com o capitalismo. Elas não sabem que elas estão putas com o sistema. Então a coisa mais fácil do mundo é cooptar esse ódio delas e falar assim, mas tá vendo? A culpa é do PT. A culpa é desse governo que te prometeu mundos e fundos e não fez porra nenhuma. Se você não tem a contranarrativa de realmente o PT te prometeu mundos e fundos e não fez, mas o PT está dentro de uma lógica burguesa onde ele está fazendo a vontade da burguesia, que é a vontade que os políticos de direita defendem. E aí você mostra as inconsistências. Então, assim, é uma grande oportunidade. E eu não acho que a gente tem que ter porra de moralismo, de não, eu não vou fazer vídeo inflamado, porque não sei... Caralho, faça, porque assim você chega em mais gente. Eu acho válido. O próprio Ian, ele falou que, não vou ficar famoso a qualquer custo. Isso pra mim é uma clara, tipo assim, ele ficou muito afetado e é uma maneira de dizer que é melhor. Eu sou bom o suficiente para não precisar ter que descer a plebe e debater gente com quem não sabe pensar. Entendeu? Então, assim, é por isso que a gente tá na merda, porra. É por isso que quando as pessoas vêm falar dos universitários que vivem fumando maconha e não entendem a realidade da favela, eles estão certos, porra. Porque essa esquerda moralista, eles não dão solução pra porra nenhuma. Eles ficam conversando nas universidades e eles não estão conversando com a rapaziada, não estão conversando com o povo, não falam linguagem popular. Aí o cara, é porque é mais-valia, e que, porra, mais-valia o caralho, porra, fala de uma linguagem que a pessoa possa entender, sabe? Isso me incomoda em muitos comunicadores de esquerda, sabe? Muitos, vários. Se eu for listar aqui, 99%. Até o próprio Jones, que ele fala, ele é de comunidade, é de favela, mas volta e meia, pra galera é difícil entender o que ele fala. Então, assim, tem um cara que ele é de direita, diz que é nacionalista, mas ele fala um monte de papinho... de senso comum de bar. Mas ele inflama muita gente, porque ele fala uma linguagem acessível. Que as pessoas Bolsonaro. Entendem. Exatamente. O Lula também. Entendeu? A galera de esquerda precisa entender isso, cara. O apelo popular. Cara, 70% da população brasileira ganham até 2 salários mínimos, gente. Essa galera, essa mensagem precisa chegar nela. E não é bolinha de gente do Discord, não, porra. Entendeu? Essa bolinha de gente que fica no Discord discutindo Marx, Foucault, Engels. Foda-se, porra, vamos debater realidade. Calma aí eu tenho uma opinião um pouco divergente, porque debater Marx é debater a realidade. Você pode mudar os termos, você pode... eu acho que, assim, a teoria revolucionária, ela é sim muito importante, né? Para que haja a revolução, é preciso a teoria revolucionária. Só que eu acho que não pode ficar só nisso. Claro que não. Não pode ficar só nisso. Você tem que trazer isso pra realidade, porque as pessoas estão passando fome agora. Entendeu? Eu vi um debate no Três Irmãos Podcast, foi, sei lá, 2 dias atrás, entre o Breno Altman e aquele cara que ele é trotskista. Eu esqueci o nome dele. Gustavo Machado. Os caras ficaram debatendo a Revolução Russa por 3 horas. Na moral, foda-se a Revolução Russa, porra. Não, eu acho que... Tipo assim, e o Brasil? E eu que todo não tenho o que comer? Eu que perdi o emprego, que vou ser despejado, sabe? Essas pessoas que estão sem que o Haddad cortou a porra do BPC. Mas olha só, sabe? Eu acho que isso aí é um outro tipo de estratégia, porque quando a gente pensa em alternativas ao capitalismo, imediatamente as pessoas vão pensar na União Soviética. É impossível não pensar na maior experiência socialista do mundo, que culminou em diversas revoluções no século XX. Então, assim, eu entendo a importância de falar sobre isso, eu só não acho que isso substitui a necessidade de você falar com a linguagem do povo e de ter estratégias para agora. Eu acho que uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode sim falar sobre a Revolução Russa e apresentar ali para as pessoas o porquê que a União Soviética acabou, né, voltando a ser
a Rússia e virou capitalista, enfim. Você pode sim discutir o que deu errado, o que poderia ter sido feito diferente. Você pode e deve, né, discutir sobre a China, discutir sobre Cuba, discutir sobre os embargos. Tudo isso eu acho muito necessário. Eu não acho que se é possível jogar a teoria de Marx fora, não tem como. Não, se você claro vai criticar o capitalismo, você vai passar por Marx. Porque ele foi quem, né, inevitavelmente entendeu o mecanismo, né? Marx e Lenin, na verdade, entenderam como o capitalismo funciona. E a merda que a gente tá, eles já previam há 200 anos atrás. Mas assim, o que não dá é achar que isso é suficiente e que isso vai chegar em pessoas que estão um pouco se fudendo, porque na verdade elas têm 2 empregos e elas mal estão conseguindo pagar as contas. É outro tipo de estratégia. E aí, na minha opinião, os debates é para chegar nessas pessoas. Esse é o meu ponto. Você vai debater Marx com um cara que tá ganhando 2 salários mínimos ou tá trabalhando em cima de uma moto, entregando quentinha. Tu vai passar 3 horas falando de Marx? Como é que vai chegar nesse cara? Mas assim, aqui não é pra chegar nesse cara, né? Você vai debater Marx pra outra coisa, mas não é pra no isso. 3 Irmãos Podcast, os caras eram de direita, viraram de esquerda, e tu vai ficar debatendo Trotsky, a Revolução Russa em 1917. Mas ele não foi chamado lá pra isso. Caralho, eu fico puto com essa porra, mano. As pessoas estão se fudendo agora. Ninguém quer saber de Marx não, mano. Eu quero saber que eu quero um emprego bom, que eu ganhe 10 mil reais. Entendeu? Nós que entendemos sabemos da importância de Marx, mas a gente tem que chegar na classe trabalhadora, vai chegar na classe trabalhadora. Então, Marx, não, cara. Vamos falar dos problemas reais do Brasil. É isso que a gente tem que falar. Esse é o problema do Brasil. O Brasil está sendo privatizado inteiro, vendido para conglomerados internacionais. A gente não tem soberania nenhuma. A Petrobras está vendida, venderam a Eletrobras. E o que é que a privatização quer? Elas querem tirar recursos do país e levar para o exterior. E a gente fica com o quê? Nada. E a gente tem emprego precário, a gente tem baixo salário mínimo, os caras estão cortando tudo da saúde e da educação, a gente se fudendo e os caras debatendo Foucault. E os caras debatendo, porra, vai se fuder, caralho. Eu fico puto com essa porra, mano. Não chega na classe trabalhadora, não cola. Esse papinho não cola. É por isso que o Bolsonaro fala, o Bolsonaro traz uma solução imaginária, eu vou resolver isso que tá aí. O pobre fala, caralho, eu como pobre que saí da favela. Não sou pobre hoje em dia, graças a Deus, mas sei, entendo da realidade. Meu irmão, eu quero que você resolva isso que tá aí. Resolve, pelo amor de Deus, mas, rapidinho, eu acho só um pouco perigoso isso de que Marx não é a realidade, porque o Marx, ele entendeu como o capitalismo funciona. Então, calma. O Marx é a realidade. Só que é uma discussão teórica de âmbito acadêmico para pessoas que, assim, em sua maioria já são marxistas. Então, vamos separar. É uma discussão de bolha. Tá. Para chegar nas massas, é outra discussão. A gente tem que apontar os problemas. Marx for dummies. É tipo, a gente tem que para iniciantes. Não precisa dizer que é Marx. Marx tá ali, porque é Marx que destrinchou o capitalismo. Todos nós sabemos disso. Não, eu sei, mas aí você precisa dizer pra pessoa, olha só, pronto, uma grande pauta que mobilizou muita gente pelo Brasil fora, é o fim da escala 6x1. É disso que eu tô falando. São essas pautas que mobilizam as pessoas. Cara, eu não quero dar 6 dias dos 7 dias na semana que eu tenho pra porra do empresário, entende? Então assim, eu preciso ter uma vida, eu preciso ir no banco, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ter um hobby. Eu não posso dar 6 dias da minha vida e ficar com 1 de descanso. Isso é Marx. Mas não tá dito. Você não tá falando, então é porque Marx e o cara, entendeu? Porque há uma demonização contra Marx. E eu sei que a gente precisa quebrar isso. Mas a gente precisa primeiro atacar os problemas reais da classe trabalhadora, entendeu? Ó, vou pro segundo ponto aqui do texto, que ela diz o seguinte: debates com extremistas acabam funcionando como ponte para legitimar o inaceitável. No discurso afirma-se que trata de furar bolhas, na prática o que se vê é a proliferação viral de cortes carregados de desinformação e agressividade no TikTok, X, Reels e Shorts. Ao entrarem em podcasts e lives de figuras da extrema-direita, acreditando que desconstruir ao vivo bastará, alguns influenciadores de esquerda acabaram contribuindo para a naturalização de posições racistas e autoritárias. Aí eu quero pausar aqui para dizer que, para mim, isso é... Eu não quero ser desrespeitosa, então eu vou dizer que é, no mínimo, ingênuo você achar que
meia dúzia de comunistas na internet que está validando um discurso que já é totalmente validado. É validado pelas big techs, é validado na televisão, é validado pela população. Então, porra, você não ter o contraponto é muito mais perigoso. O que faz as pessoas naturalizarem um discurso racista, autoritário, extremista, neofascista, de direita, neoliberal... Não é meia dúzia de comunistas que estão falando o contrário, porra. É justamente a falta desse diálogo, onde a gente explica por que eles estão errados. Então, me desculpa, com todo respeito à pessoa que escreveu, mas isso é um argumento imbecil. É uma das coisas mais imbecis que eu já li em toda a minha vida. Assim, você achar que você sentar num lugar pra você dizer você está falando merda, é validar, assim... Tá ouvindo o que você tá falando, sabe? É imbecil, desculpa, assim, com todo respeito, mas não dá. Então eu acho que, assim, esse discurso inflamado da direita, gente, é assim que eles operam. Eles não precisam de um comunista debater com eles pra eles ficarem fazendo um videozinho inflamado, não. Minha filha, entra nas redes sociais do Nicolas Ferreira, de qualquer um da família Bolsonaro, de qualquer merda, do Cleitinho, de qualquer filho da puta desse de direita. Entra pra você ver se eles precisam de algum ponto, algum gancho, da presença de alguém de esquerda pra fazer vídeo inflamado e agressivo falando merda. Claro que não. Esse discurso já é totalmente naturalizado, gente. Eles são maioria na Câmara, sempre foram e provavelmente sempre serão, enquanto a sociedade for capitalista. Então, assim, caralho, de onde veio essa porra dessa ideia de que a sua presença está chancelando o discurso imbecil deles, que você foi ali pra discordar? É claro que não. Então, assim, esse argumento foi o que mais me deixou puta. Não, e esse argumento me quebra porque fala assim, o próprio Ian falou no vídeo dele que você não precisa estar fisicamente, presencialmente para debater com um fascista. Tipo assim, eu sou bom o suficiente, eu sou bom demais para estar presente numa mesma mesa debatendo com um fascista. Rapaz, não é sobre você, é sobre as pessoas, é sobre a ideologia. Você está debatendo, rebatendo aquela ideia. É necessário que você esteja combatendo, é um campo de batalha, caralho. Mas eu acho que necessariamente, assim, eu acho que falta, é um pouquinho arrogante isso, né? Porque falta você entender que, gente, quem tem o engajamento são eles. A gente é que tá correndo atrás do engajamento. Então, quando você quer fazer um debate com o Kim Kataguiri, caralho, o Kim Kataguiri é deputado há anos. Ele foi um deputado super jovem, falando merda no YouTube, criando o MBL. E, caralho, é o Kim Kataguiri que vai puxar o Jones pra ser conhecido e não o contrário. E é imbecil achar que é o contrário. Me desculpa. Assim, eu não tenho outra palavra. Eu tô tentando ser um pouquinho menos incisiva, mas eu não consigo. Porque, assim, caralho, como é que você acha que o Jones Manuel, sentar com o Kim Kataguiri... É o Jones que tá dando engajamento pro Kim e não o contrário, gente. Que coisa idiota é essa? Um cara que é deputado, um cara que é famoso. Pô, caralho, o Nicolas Ferreira... Maluco, a hora que o Nicolas Ferreira citou o nome do Jones... Gente, isso já aumenta as buscas. Quem é esse cara? Quem é esse cara que o Nicolas tá falando? Porque o filho da puta do Nicolas é o mais provável de ser um novo Bolsonaro quando ele tiver 30 anos. 35, eu acho, cara, pra ser presidente. Eu acho que vai além até disso. Tipo assim, não, claro, essa métrica das redes sociais você tá certo, é isso mesmo. Mas eu acho que assim, a minha visão é outra. Eles precisam ser combatidos, eles precisam ser enfrentados, porque eles estão mentindo. Eles estão levando a gente pro buraco, a gente precisa enfrentar esses caras, entendeu? E aí tu vai dizer que não? Que não, tu não vai sentar com o cara e tomar cerveja não, tu vai debater com ele, porra. Entendeu? Isso é necessário para mostrar à classe trabalhadora a merda desses caras que eles seguem, desses imbecis, desses inúteis, que nem acreditam na porra que eles falam, porra. Uhum. Aquele outro idiota um deputado que chegou no podcast do Vilela e sacou um bonequinho representando um feto abortado. Mano, é cômico aquela porra. É ridículo. Toda hora eles fazem isso, entendeu? E a gente precisa ridicularizar esses caras. A gente precisa entrar em todos os espaços. A gente precisa mostrar que eles são burros. Eles são idiotas. Olha só, vou ler mais uma parte. Gente, esse texto me deu muita raiva, tá? Então eu precisava muito desabafar. E se eu fizesse vídeo, os meus vídeos no TikTok, no Instagram, eles têm 10 minutos. Eu precisava de 1 hora pra falar mal desse texto. Então eu tô muito feliz de ter essa oportunidade. Obrigada, amor, por me dar essa oportunidade de falar muito mal dessa merda que eu li. Esse podcast é só pra você falar, fique à vontade. Ela diz o seguinte: quando a esquerda aceita participar desses debates, ela se insere no mesmo jogo, tornando-se colega de trabalho e, mesmo sem intenção, colaborando com o ecossistema de visibilidade e engajamento que sustenta a extrema-direita. Primeiro, minha filha, você está louca? É aquele Mona, com todo respeito, você é maluca? Caralho, a extrema-direita
impulsionou a porra do vídeo do Nicolas Ferreira pra 2 milhões de pessoas. Quem de esquerda tem 2 milhões de visualizações em um vídeo? Não. É loucura você ele achar... Ele não tem 2 milhões de visualizações, né? Ele tem, sei lá, 160 milhões de visualizações. Não, era assim, tipo... Em 2 horas de vídeo ele já tinha milhões. Aí, tá. Vídeo aí tem mais visualização que a população do Brasil. Que a população brasileira. Impossível. Aí, é o seguinte. Aí ela diz o seguinte. O problema é a legitimação mútua. Ao sentar-se à mesa com figuras abertamente fascistas, atribuímos a ela áreas de normalidade. Gata, o espaço é deles, tá? O espaço é deles. Eles já foram normalizados. Não é a sua presença ali, você um comunista desconhecido... Não é a sua presença que tá chancelando ali o fascismo, não. Eles já foram naturalizados. Senão o Bolsonaro não tinha ganhado 2018. Acorda pra vida. Ela diz o seguinte. Contribuímos para que discursos racistas e antidemocráticos sejam percebidos como apenas mais uma opinião. Não, minha linda, porque você não precisa da presença de um comunista para que essa porra desse discurso racista, fascista, LGBTfóbico, homofóbico, genocida, preconceituoso. Porque agora, a gente que mora fora do Brasil, assim, você vê aqui em Londres... Um discurso muito mais combativo, né, contra o genocídio em Gaza. As pessoas estão sendo presas, gente, por defender os palestinos. Estão sendo presas, mas assim, na convicção de que estão do lado certo. E aí, tipo assim, como que você acha que essa pessoa se propor a debater com alguém que defende Israel, por exemplo, e está validando a porra do discurso, que é o discurso midiático, que é o discurso que é vendido na mídia tradicional, nas redes sociais, que é o discurso impulsionado pelas big techs. Caralho, é você ser completamente fora da realidade do que é a Meta, do que é o Facebook, do que é o Instagram, que são as Big Techs de maneira geral. Do que são as Big Techs, do que é o próprio Google, porra. Você coloca no Google, o Google tem um algoritmo que ele filtra... Cara, chegou num nível que, assim, eu entro no meu Instagram pra ver os comentários de alguma coisa muito machista, ou muito racista, os ou qualquer coisa assim. Os comentários são filtrados, né? Aparecem pra mim os comentários do lado que eu concordo. Uhum. Eu não consigo chegar nos comentários das pessoas que estão falando merda. Então... Gente, a recíproca é verdadeira. A pessoa de direita, ela só vê a coisa mais extrema da extrema da extrema. Ela não vê o argumento contrário. Só que quando é um vídeo, você tem uma chance. Se você tiver uma oportunidade de fazer um filho da puta fascista passar vergonha, e tem que ser passar vergonha, não é só tipo assim, não é uma simples discordância. Tem que humilhar. Ele tem que ser humilhado. Ele tem que ficar com cara de tipo assim, caralho, que vergonha alheia. Se você tiver uma oportunidade de fazer isso, aproveite, faça. Exatamente. Porque é aí que você faz as pessoas mudarem de ideia. Eles não estão preocupados com a mudança drástica, uma mudança que traga a mudança de vida da própria classe trabalhadora no Brasil, que as pessoas estão se fudendo, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão desempregadas, as pessoas estão afundadas em empregos uberizados, trabalhando em cima de moto, trabalhando em cima de Uber. O Brasil não cria mais emprego que dá dinheiro, pô. O Brasil tá desindustrializado. E esse discurso, ele não ajuda a gente. Ele só atrapalha. Na verdade, não há uma unidade, você não vê uma unidade entre os partidos revolucionários do Brasil para poder combater de fato o desmonte que está sendo feito no país. É cada um dentro do seu ego, cada um pensando nas suas estratégias individuais, não tem visão nenhuma de mudança sistêmica da realidade da população brasileira. Eu acho que há esquerdas e esquerdas, né? Existe a pluralidade de ideias dentro da esquerda e... Eu não acho que a esquerda tem que ter um partido único, nem a esquerda revolucionária. Eu acho que é isso mesmo. São várias organizações, cada uma tem sua estratégia, e eu não acho que esse discurso de porque a esquerda fica brigando entre si, gente, a direita também fica brigando entre si, as pessoas discordam mesmo, né? Os grupos têm discordância, e é uma falácia achar que eles são unidos, eles não são unidos. Não, entretanto, tudo bem, eu concordo com isso, mas a direita ganhou, né? Não, mas eles ganham porque eles são muitos, né? Exato, tipo assim... E eles ganham porque os empresários, os fazendeiros latifundiários bancam as campanhas deles. Eles ganham por isso. 90% dos deputados são de direita. Não é porque eles têm razão, é porque eles têm recurso. Exatamente. Eles são um sistema. E tipo assim, além do discurso, eu acho que os partidos de esquerda deviam realmente se unir pra poder acabar com essa porra, entendeu? Mas eu acho que aí não... Eu acho que isso é um tema pra outro episódio. Mas eu acho que não tem como unir coisa que você não concorda, porra. Estratégias diferentes. Mas esse aí nem é o ponto. Agora, vou continuar aqui falando mal do texto, que eu, quero muito rebater ponto a ponto, que é o seguinte. Muitos criadores de conteúdo de esquerda se renderam à lógica do algoritmo e passaram a medir seu impacto político por números de visualizações, inscritos e likes.
Essa rendição à lógica do mercado de atenção despolitiza a prática comunicacional, pois ao submeter a comunicação política às exigências do mercado da atenção, muitos influenciadores de esquerda passam a tratar engajamento e monetização como fins em si mesmos. Eu acho importante a gente entender que é o seguinte, as métricas, elas são uma evidência de que você está chegando em mais gente. É negacionista você dizer que a métrica não serve para nada, que a métrica não é uma medida válida de que o seu discurso está tendo alcance. Porque é. Gente, isso é uma coisa assim, novamente, é ingênuo. É ingênuo você achar que isso não te diz nada. Que um comunista chegar a 1 milhão de seguidores não significa nada. Significa coisa pra caralho. Porque a meta simplesmente quer eliminar esse tipo de discurso de gente. Então, assim, você ter 1 milhão de pessoas no Brasil que é conservador pra caralho, onde o Congresso é maioria de extrema direita. Você ter um comunista que chega em 1 milhão de pessoas que querem saber... Pô, fala mais. Pô, concordei. Achei legal aqui o que esse cara falou. Esse cara sabe. É um comunista que tá abertamente com um discurso contra as Big Techs. Exatamente. Um discurso de regularização das Big Techs. E aí você vê, por exemplo, a conta do Ítalo Santos, daquele cara que ficava expondo crianças e adolescentes no perfil dele, que tá há anos ganhando dinheiro com essa porra. E as Big Techs estão sendo coniventes com isso porque dá engajamento. O cara tá sendo denunciado pelo Ministério Público, sei lá, há anos. Tá sendo... Todo o YouTube que se preze já fez vídeo desse cara. Há anos. O cara recebe... Quando você denuncia um post, o cara foi denunciado várias vezes no Instagram e nada aconteceu com o perfil do cara. E aí um comunista que ganhou 1 milhão de inscritos com um discurso anti-capitalismo, um discurso anti-Big Tech, o cara simplesmente perde as contas, sem razão nenhuma, totalmente arbitrário. Pra mim isso é um termômetro de que ele tá do lado certo. Que ele tá combatendo realmente, de fato, o sistema. Não, e que ele tem um impacto político. E o impacto e relevância política pra incomodar os caras lá no Vale do Silício, porra. E você tá dizendo que não é eficaz, que não é eficiente. Isso me irrita em tantos níveis esses playboys de cadeira gamer que ficam fazendo live sobre Lenin, Foucault Caralho, sim, caralho, é tipo Nietzsche. É tipo assim, eu fico tão puto com essa porra parecem uns aristocratas com aquela peruquinha branca, tomando um vinhozinho, não, que agora eu vou falar, que os pobres não vão entender. Ah, porra, entendeu? Isso me foge em tantos níveis que eu nem sei dizer, cara. Para ajudar o nosso podcast a crescer, compartilhe esse episódio nas suas redes, deixe um comentário, deixe seu like e nos siga também no Instagram, @DizAíAmorPodcast. Pensou que a gente ia pedir Pix, né? Não. Ajudar a gente ainda é de graça, então aproveita. Aí ela diz o seguinte, ela argumenta que o algoritmo recompensa conteúdo superficial, que isso cria isso privilegia polêmicas e tretas, e basicamente o que ela diz é que fica tudo muito ali na superficialidade. O que eu acho é que, assim, existem vários níveis de profundidade de conteúdo com objetivos diferentes que alcançam públicos diferentes. Então, um conteúdo de treta, assim como um conteúdo de humor, ele é uma porta de entrada para você ser conhecido. Alguém que gostou de você fazendo o Fernando Holliday passando vergonha, pode te seguir ali. Mas depois ela vai ouvir outras coisas, ela vai ver outras coisas e de repente ela vai se radicalizando ali a partir dali. As redes sociais tiveram um papel muito importante no meu processo de radicalização e no meu processo de entendimento de que a democracia burguesa não seria suficiente para resolver todos os problemas gerados pelo capitalismo. Então, assim, é claro que não é possível ficar somente no discurso de treta, de frase de efeito e tudo mais. Mas quem disse que esse tipo de debate vai gerar esse efeito no influenciador? Porque assim, se você vai no canal do Jones, no Farol Brasil, beleza, o Jones participou do debate com 20 conservadores, mas cara, tem vídeo de 4 horas de duração, jornal, assim, no canal dele. Então assim, tem pra todos os gostos, tem shorts, tem vídeo de 1 minuto, assim como tem vídeo de 20 minutos, meia hora, 40 minutos, 3 horas, 4 horas. Então assim, uma pessoa que
é anticomunista, é óbvio que ela não vai assistir um vídeo de 4 horas no canal do João de Manuel. Ela não vai. Agora, uma pessoa que já está convencida, que está buscando um portal de notícias, um canal, essa pessoa já conheceu ali, de repente deu play ali, tá ali a senhorinha fazendo coisas de casa, ouvindo e tal. Pode acontecer, entendeu? Porque é um canal que já passa de 500 mil de seguidores no YouTube. Então a gente vai dizer que não teve efeito nenhum. Quantas pessoas chegaram pra ele depois do debate com o Wilker, depois do debate com o Kim Kataguiri, depois do debate com os 20 conservadores? Sabe? Eu acho que é você negar a realidade porque sim, porque eu quero que seja feito desse jeito, porque eu acho que tem que ser dentro de um partido, porque eu acho que tem que ser dentro da universidade, porque eu acho que tem que ser com a galera que leva a sério, tem que ser com a galera que não sei o quê, tem que ser com quem a sua régua moral diz que tem que ser, sendo que, assim, gente, isso é idealizar a população brasileira, tá? Porque a população brasileira tem esse discurso fascista, racista, LGBTfóbico, transfóbico, e a gente tem que penetrar com o nosso discurso nessa galera para que eles desnaturalizem os absurdos que eles vêm naturalizando desde 1500. Exatamente. O Brasil foi um país colonizado que sofreu duramente toda essa herança da escravidão. A gente ainda sofre isso. Isso ainda está enraigado em quem nós somos. Isso não é combatido, isso é naturalizado, isso é romantizado. E esses caras não querem, eles ficam encastelados nos seus postos acadêmicos e eles não querem, eles se sentem no direito de tutelar, de dizer o que se deve fazer, o que não se deve fazer, que essa estratégia é errada, entendeu? E tipo assim, isso me deixa maluco, sabe? Me deixa maluco. Você não vê uma proposta, você não vê realmente uma solução, uma união em prol de uma pauta. O próprio Ian Neves foi contra a escala 6x1, quando as pessoas estavam se levantando contra o Rick Azevedo, estava se levantando contra. Ele falou numa live que não ia dar em nada essa luta. Eu acho que falta ali, no caso específico do Ian, entender o que pode ser falado numa mesa de bar com seus amigos e o que você vai falar numa live e vai publicar no YouTube para o mundo inteiro, né? É preciso, eu acho que até uma maturidade profissional mesmo, de entender que você deixou de ser só você como indivíduo. Você agora é um comunicador, você representa uma organização, você representa ideias de um espectro político e tudo que você fala vai passar pelo crivo da opinião pública. Então eu acho que, assim, precisa ter essa maturidade de, assim, ele pode achar o que ele quiser. Todo mundo. Eu posso achar o que eu quiser, você também pode achar o que você quiser. Mas você vai publicar tudo o que você acha? É necessário mesmo? Porque às vezes a gente perde mesmo a esperança e eu acho que é totalmente humano dele achar que, tipo assim, gente, vai confiar em Congresso e tal. Porra, quem é? Que comunista em sã consciência confia que o Congresso brasileiro, lotado de PL republicanos, União Brasil, vai fazer alguma coisa em prol da classe trabalhadora? Pô, só se a gente tivesse louco. Mas assim, vai todo mundo a público para dizer que não vai dar em nada e por isso a gente não tem que fazer nada? Tem que esperar a revolução? É claro que não, né, porra? Mas eu tem acho que ter senso. Eu acho até ele como comunista pensar dessa maneira errado. Porque assim, o enfrentamento deve ser feito. O cara tava independentemente do resultado. Tava montando um levante. E tem a batalha tem que ser feita. Sim. Nem que seja você sozinho na frente do Congresso jogando pedra, cara. Entendeu? Tem que ser feito. Ele como comunista falar isso, até pensar dessa maneira, eu acho que tá errado. Não, eu acho que você como comunista faz todo sentido você não ter fé na democracia burguesa, você não acreditar. E exatamente por isso que você precisa organizar a classe trabalhadora e fazer um levante, que é o que o Rick tava fazendo. E ele desencorajar isso em live para milhares de pessoas, cara. Foi feio. Eu abandonei ele aí. Eu seguia ele. Eu vi os vídeos dele. Eu abandonei ele nesse exato momento, porque o cara tá desmobilizando, tá desacreditando uma luta. Por quê? Ele nunca trabalhou numa escala 6x1. Se ele trabalhou, que ele me diga. Entendeu? Porque assim, quem trabalha numa escala 6x1, com certeza concorda com o Rick, cara. E está junto com o Rick. Entendeu? Foi uma pauta que realmente conseguiu furar. Não tem direita e esquerda, todo mundo que tá se fudendo. Falta vivência nesses caras. Vivência de ir numa comunidade, de ir numa favela, de sentir a dor de que ter que comer arroz e feijão o mês inteiro sem ter uma carne para botar em cima, gente. Entendeu? Eu acho que falta muito isso. Falta muito essa vivência de classe. Porque o Brasil, gente, o Brasil é dividido em bolhas e bolhas. Bolhas e bolhas. Eu vim do Pirambu, uma favela, lá em Fortaleza, Ceará,
e hoje eu vivo em Londres, e eu transitei por várias dessas bolhas de gente que tem dinheiro, de classe média alta, de Botafogo, e essa galerinha que tem apartamento na Gávea. Eu já transitei, são muitos Brasis. Amém. E tem gente que não tem conexão nenhuma entre eles. Acho que até o próprio o Sudeste e o Nordeste, assim, né? Não tem nem... Quem tá ali no Sudeste, eu que nasci e fui criada no Rio de Janeiro e morei também em Minas Gerais, já são dois mundos tão diferentes. E quando eu te levei lá no Nordeste... É outra coisa. Eu me senti em outro país, outro ano, outra cultura. Outra língua, basicamente. Né? Até entender, né? A língua foi uma questão. Comida, realmente tudo é muito diferente. Tempero, é muito... Não dá pra ter essa prepotência de achar que você fala pelo Brasil, né? E eu queria finalizar aqui. Aí ela termina o texto dizendo que, basicamente, pra resumir, esse tipo de participação online, né? Esse engajamento online pode dar para as pessoas a sensação de que elas estão fazendo alguma coisa por elas se sentem parte de um grupo político sem, na verdade, elas estarem se mobilizando, indo pra rua, tendo alguma organização no sentido mais concreto. E aí o que eu queria levantar de contraponto em relação a isso, né, ela diz o seguinte: essa politização centrada no consumo, ela diz consumo, né, da estética progressista, das redes sociais progressistas e tudo mais, corre o risco de se esgotar na esfera simbólica, oferecendo a ilusão de participação sem estrutura de longo prazo. Para enfrentar essa tendência, é preciso recolocar o engajamento político no campo da organização. Tá bom, linda, como é que você espera fazer isso sem usar as redes sociais? Sem ter engajamento? Não. Porque qual é o jeito mais fácil? É você realmente ficar entregando panfleto no centro da cidade? Ou você acha que usar a internet é muito mais fácil para atingir mais gente? Porque assim, sério, eu leio esse texto e fico, cara, gata, beleza, que mundo você vive? Não, porque isso aqui, como um artigo acadêmico, é lindo e maravilhoso. Eu tenho certeza que nenhum professor vai contestar. Você pode trazer 10 referências bibliográficas, 20, 50. Beleza. Agora, tá funcionando? Tá funcionando ou não tá? Porque não tá, porque assim, em 84, o Brasil derrubou a ditadura, pediu as diretas já, você tinha um público muito mais progressista do que a gente tem hoje, né? Claro. Nós criamos um SUS, né? Assim, com todas as limitações históricas, né? Óbvio que várias lutas foram acontecendo por direitos LGBTs, contra a transfobia, né? Contra o racismo, contra o machismo, o sexismo e vários avanços que a gente ainda precisa ter. Mas assim, achar que a internet atrapalha, que o debate atrapalha, que usar o engajamento do seu oponente, que tem muito mais público do que você, que, decide eleições, decide governo, decide vereadores, decide deputados estaduais e federais. Eu acho que assim, é de uma arrogância do caralho você achar que você tem a possibilidade de não estar nesse meio. Gente, não é uma possibilidade, tá? A gente tem que estar em tudo, a gente tem que estar em podcast, a gente tem que estar em YouTube, a gente tem que escrever livro, a gente tem que se eleger no Congresso, a gente tem que estar na Câmara dos Vereadores, deputados, a gente tem que ter senador, a gente tem que estar em absolutamente tudo, a gente tem que entrar no imaginário das pessoas. As pessoas, elas têm que dormir sonhando com um camarada, note. Elas têm, entendeu? Mas eu acho que eu vou até além disso, tipo assim, sobre engajamento. Eu vou debater com alguém que tenha mais engajamento do que eu para poder, digamos, surfar no engajamento do adversário. Eu acho que na estratégia ou na realidade que a gente vive hoje, o Jones poderia debater com qualquer conservador, mesmo que ele tivesse com 1000 seguidores. Se ele reproduzir toda essa ideologia neoliberal, conservadora, que é a ideologia do Brasil e do mundo hoje em dia, com qualquer um que seja, e ele rebater uma por uma de todas as falácias, eu acho que é válido. Dependendo do adversário dele ter 1000 seguidores. Entendeu? Eu acho que é válido debater com qualquer conservador para desmontar toda e qualquer falácia que eles têm. E eu acho que é bom lembrar, assim, que isso é uma estratégia. E que essa estratégia não existir não nos beneficia no campo da esquerda em absolutamente nada. E pra mim, quem tá dizendo o contrário só pode ser maluco ou muito sonso, muito cínico. É cinismo, na minha opinião. Totalmente. Tô muito feliz de ter concluído esse episódio, de ter debatido ponto a ponto do que eu discordo, né, nessa discussão do campo de esquerda, né, de é certo, é errado debater.
Coloca nos comentários pra gente o que vocês acham desse tipo de estratégia. E, gente, ó, falou uma pessoa, defendia até morrer, né, a estratégia. E eu sou uma pessoa que eu não assisto. O Léo tá aqui de prova, ele é meu marido há 10 anos. Eu não assisto. Gente, eu não sei a voz do Kim Kataguiri. Não sei. Se começar a tocar aqui, ele poderia estar falando aqui. Eu não sei, nunca ouvi. Eu não suporto consumir esse tipo de coisa, mas defenderei até o fim que essa estratégia precisa ser feita, porque eu sei que tem gente que gosta, eu sei que capta a atenção, né, e que traz pessoas pro nosso campo, então, assim, defenderei, mesmo não sendo uma consumidora, porque eu já tô em outro nível de consciência, que a gente chama no marketing isso, né, você tem níveis de consciência. Então, óbvio, quanto mais engajado é aquela pessoa ali, aí mais profundo, né? Então comigo você vai poder falar de Marx, você vai poder falar de Hegel, você vai poder falar do Lenin. Foucault. Caralho, esquece o Foucault. Caralho, puta que pariu. Vou ter que sair do podcast e pesquisar sobre o Foucault. Então, assim, vai me pegar esse tipo de conteúdo? Não vai, mas tem que ter. Pra mim tem que ter. Pra mim pega porque é necessário e a gente gosta de ver treta mesmo. Eu gosto de ver gente burra se fuder por falar burrice, tem que ser humilhado, como diria o nosso bom e velho Casimiro. As pessoas perderam a vergonha de ser burros e a gente tem que humilhar os burros mesmo, pra ver se tenta aprender um pouco, sabe? Então, eu vejo todos esses debates, eu acho maravilhoso e tem que ter mais. E eu vejo que isso engaja e tá tá abrindo o olho de muita gente, cara. Tem muita gente que tá... Você vê os comentários, cara, tipo assim, uma outra visão, não tinha pensado nisso, tipo assim... Um comunista falando sobre soberania nacional, porque hoje isso não é uma pauta no Brasil. Hoje não se fala sobre soberania nacional. Não se fala sobre ter um SUS que funcione. Se fala sobre desmantelar o SUS e deixar o serviço totalmente privado. Uhum. Entendeu? Gente, privatizar vai ficar o quê? Vai ficar mais caro. Tipo e assim, ruim. Vai ficar caro e terrível. Ruim. Eles vão piorar o serviço, eles vão diminuir os salários. Consequentemente, o serviço vai piorar e eles vão aumentar e vão demitir pessoas. E vão aumentar os valores para ter mais lucro. Essa é a lógica do lucro, gente. Entendeu? O SUS não tem que dar lucro nenhum, não. O SUS tem que atender as pessoas com qualidade. E o Brasil tem dinheiro para isso. Eu só queria dizer que, como professora, eu não vou ficar chamando os outros de burro, não concordo com essa fala do Léo, viu, gente? Pra mim são vários componentes da alienação ali, política do trabalhador, e eu entendo que haja uma dificuldade ali de aceitar quando a gente apresenta dados, estatísticas, fatos e estudos, por N razões. Mas é só pra vocês saberem, tá? Que esse negócio de chamar os outros de burro não fui eu. Um disclaimer, eu também odeio que me chamem de burro. Mas... esses caras que ganham dinheiro manipulando pessoas com mentiras, eu faço o favor de xingá-los todos. Todos esses influencers de direita, todos eles. Tá, não, mas aí no debate dos 20 conservadores, os caras não sabem que eles estão acreditando em mentiras, né? Porque não são eles... Eles são influencers, pô. Eles têm milhares de seguidores no Instagram. Ah, tá. Achei que era um desconhecido. Não é gente aleatória, não. Não é gente aleatória. Mas você vê que eles acreditam naquilo, né? Eles não têm a profundidade. Não, porque não tem a não é a mesma coisa do Fernando Holliday, que sabe que tá falando merda e fala... O Fernando Holliday foi no Mano Brown e foi um princeso. Pianinho. Um princeso. Ele ficou quietinho. Eu falei, nossa, que debate bom. Eu achei o debate legal, sacou? Porque assim, o Mano Brown falando todo brabão. Ele, mano, ficou pianinho com o cara. Sabe que o cara é de esquerda, tá ligado? Mas enfim, gente, é isso. Desculpa, eu me exaltei. Tô puto. Tava puto no último episódio também. Puto nesse também. Odeio chamar as pessoas de burro, mas eu tô exaltado, gente. É por causa deles que o Brasil tá assim. É por isso que o Brasil não vai pra frente. Você acabou de ouvir o segundo episódio da nossa primeira temporada. A gente decidiu que essa temporada vai ter 10 episódios. E embora a gente tenha uma lista de temas que a gente quer gravar, a gente quer ouvir de vocês o que vocês gostariam de ouvir, a gente conversar. Então deixe nos comentários. A gente ouviu o primeiro episódio, que foi bem um episódio piloto mesmo. A gente nem tinha certeza se lançaria
ou não, mas acabamos lançando. Então, a gente viu algumas coisas no áudio que a gente precisava melhorar, a gente vai tentar melhorar a cada episódio. E queria agradecer a vocês pela recepção, pelos comentários, gostamos muito. Eu queria dizer pra vocês também que esse podcast é um podcast de desabafo só, sabe? Eu só queria falar, eu queria que minha esposa falasse, eu queria ouvi-la. Ele não tem nenhum compromisso com, digamos, eu vou ser cientificamente acurado. Quer dizer, minha esposa vai ser porque ela é professora. Eu não sou esse tipo de pessoa, entendeu? Então, eu tô aqui querendo um mundo melhor dentro da minha casa. E é isso. Gente, se você ouviu até o final, muito obrigada. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha nas suas redes. E, por favor, fala pra gente o que você acha, que eu quero saber. Então tá bom? A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Semana que vem o tema é não sei. Não vai prometendo o tema não, que eu não sei se vai ser o nosso humor da semana. Beijo! Diz aí, amor! Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.